Aleluia, aleluia. Santo é o dia que nos trouxe a luz. Vinde adorar o Senhor. Hoje uma grande luz desceu sobre a terra. Aleluia, aleluia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo se fez por ele, por meio dele, e sem ele nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a receberam. Apareceu um homem enviado por Deus, chamado João. Veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a luz verdadeira, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo, que foi feito por ele, não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam e acreditaram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que lhe vem do Pai como o Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, exclamando: era deste que eu dizia, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque existia antes de mim. Na verdade, foi da sua plenitude que todos nós recebemos graça sobre graça. Porque se a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A Deus nunca ninguém o viu. O Filho unigênito que está no seio do Pai é que o deu a conhecer. A igreja primitiva recorreu com frequência a hinos para celebrar, expressar e anunciar a sua fé. O prólogo ao Evangelho, segundo João, que hoje nos é proposto, é um desses hinos. Não é certo se este hino foi composto por João ou se o autor do quarto Evangelho usou um primitivo hino cristão conhecido da comunidade joânica ou joanina, adaptando de forma a que ele servisse de prólogo à sua obra. O que é certo é que o hino cristológico que chegou até nós expressa em forma de confissão a fé desta comunidade em Cristo enquanto palavra viva de Deus, a sua origem eterna, a sua procedência divina, a sua influência no mundo e na história, possibilitando aos homens que o acolhem e escutam tornarem-se filhos de Deus. Essas grandes linhas enunciadas neste prólogo vão depois ser desenvolvidas pelo evangelista ao longo de sua obra. O prólogo ao quarto evangelho começa com a expressão no princípio. Dessa forma, João enlaça o seu evangelho com o relato da criação em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio Deus criou o céu e terra, oferecendo-nos assim desde logo uma chave de interpretação para o seu escrito. Aquilo que ele vai narrar sobre Jesus está em relação com a obra criadora de Deus. Em Jesus vai acontecer a definitiva intervenção criadora de Deus no sentido de dar vida ao homem e ao mundo. A atividade de Jesus, enviado do Pai, consiste em fazer nascer um homem novo,
A sua ação coroa a obra criadora iniciada por Deus. No princípio, João apresenta logo a seguir a palavra. O autor do Evangelho, uma realidade anterior ao céu e à terra, implicada já na primeira criação. Esta palavra apresenta-se com as características que o livro dos Provérbios atribuía à sabedoria. Pré-existência, Provérbios 8, 22. Colaboração com Deus na obra da criação, Provérbios 8, 24. No entanto, essa palavra não só estava junto de Deus e colaborava com Deus, mas era Deus. Identifica-se totalmente com Deus, com o ser de Deus, com a obra criadora de Deus. É como que o projeto íntimo de Deus que se expressa e se comunica como palavra. Deus faz-se inteligível através da palavra. Essa palavra é geradora de vida para o ser humano e para o mundo, concretizando os planos de Deus. Plano de Deus. Essa palavra veio ao encontro dos homens e fez-se carne, pessoa. João identifica claramente a palavra com Jesus, o Filho único, cheio de amor e de verdade, que veio ao encontro do homem. Nesta pessoa, Jesus, podemos contemplar o projeto ideal de ser humano. O ser humano que nos é proposto como modelo, a meta final da criação de Deus. Essa palavra montou a sua tenda no meio de nós. O verbo eskenaoe, montar a tenda, aqui utilizado, alude à tenda do encontro. Que na caminhada pelo deserto os israelitas montavam no meio ou ao lado do acampamento, e que era o local onde Deus residia no meio do seu povo. Agora, a tenda de Deus, o local onde Ele habita no meio dos homens, é o homem Jesus. Quem quiser encontrar Deus e receber dele vida em plenitude e salvação, é para Jesus que se tem de voltar. A função desta palavra está ligada ao binômio vida-luz. Comunicar ao ser humano a vida em plenitude, ou por outras palavras, trata-se de acender a luz que ilumina o caminho do ser humano, possibilitando-lhe encontrar a vida verdadeira, a vida plena. Jesus Cristo vai, no entanto, deparar-se com a oposição à vida-luz que ele traz. Ao longo do Evangelho, João irá contando essa história do confronto da vida à luz com o sistema injusto e opressor que pretende manter os homens prisioneiros do egoísmo e do pecado, e que João identifica com a lei. Os dirigentes judeus que enfrentam Jesus e o condenam à morte são o rosto visível dessa lei. Recusar a vida, a luz, significa preferir continuar a caminhar nas trevas, que se identificam com a mentira, a escravidão, a opressão, o demônio, a morte. Independentemente de Deus, significa recusar a ser humano pleno, livre, criação acabada e elevada à sua máxima potencialidade. Mas o acolhimento da palavra implica a participação na vida de Deus. João diz que acolher a palavra significa tornar-se filho de Deus. Começa para quem acolhe a palavra de Jesus, uma nova relação entre o homem e Deus, aqui expressa em termos de filiação. Deus dá vida em plenitude ao ser humano, oferecendo-lhe assim uma qualidade de vida que potencializa o seu ser e lhe permite crescer até a dimensão do homem novo, do ser humano novo, do ser humano acabado e perfeito. Isto é, de uma nova criação, o novo nascimento, que não provém da carne e do sangue, mas sim de Deus. A encarnação de Jesus significa, portanto, que Deus oferece à humanidade a vida em plenitude. Sempre existiu no homem o anseio da vida plena, conforme o
plano original de Deus. Mas na prática esse anseio fica muitas vezes frustrado pelo domínio que o egoísmo, a injustiça, a mentira, o pecado, a morte, o demônio exercem sobre o homem. Toda a obra de Jesus consistirá em capacitar o ser humano para a vida nova, para a vida plena, a fim de que ele possa realizar em si mesmo o plano de Deus, a semelhança com o Pai. A transformação da palavra em carne em um menino do presépio de Belém é a espantosa aventura do Deus que ama até ao inimaginável e que por amor aceita revestir-se da nossa fragilidade a fim de nos dar vida em plenitude. Nesse dia somos convidados a contemplar numa atitude de serena adoração esse incrível passo de Deus, expressão extrema de um amor sem limites. Acolher a palavra e deixar que Jesus nos transforme, nos dê a vida plena, a fim de nos tornarmos verdadeiramente filhos de Deus. O presépio que hoje contemplamos é apenas um quadro bonito e terno, ou é uma interpretação, uma interpelação a acolher a palavra de forma a crescermos até a dimensão do ser humano novo, a estatura de Cristo? Como que é para você? Hoje, como ontem, a palavra continua a confrontar-se com sistemas geradores de morte e a procurar eliminar na origem tudo que rouba a vida e a felicidade do ser humano. Sensíveis a palavras, embarcados na mesma aventura de Jesus, a palavra viva de Deus, como nos situamos diante de tudo aquilo que rouba a vida do ser humano? Podemos pactuar com a mentira, o oportunismo, a violência, a exploração dos pobres, a miséria, a corrupção, as limitações aos direitos e à dignidade do ser humano? Como que ficamos diante disso? Jesus, esse menino do presépio, é para nós a palavra suprema que dá sentido à nossa vida. Ou será que deixamos que outras palavras nos condicionem e nos induzam a procurar a felicidade em caminhos de egoísmo, de alienação, de comodismo, de pecado, de morte, de corrupção? Quais são essas palavras que às vezes nos seduzem e nos afastam da palavra eterna de Deus que ecoa no Evangelho que Jesus veio propor? Meditemos, irmãos e irmãs.